Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre tabelas. Então vamos criar uma tabela, criar aqui as colunas, as linhas e acima de tudo estilizar essa tabela utilizando aqui o CSS. Então vamos fechar aqui o Show Preview, vamos fechar o arquivo anterior também, abrir o Explorer e clicar então em New File. Vou chamar aqui de tabela.html. Pois bem, uma vez criamos o arquivo, vamos utilizar a tecla de atalho ponto de exclamação e pressionando a tecla Tab para ele gerar a estrutura HTML. Vamos criar aqui a nossa tabela, o título. Vou minimizar aqui o Explorer e já abri o Show Preview. Ok, vamos utilizar aqui o H2, pressionar a tecla Tab, eu vou colocar aqui tabela. Vamos utilizar aqui o Style, Text Align, só para deixar centralizado. Ok, colocar um HR, uma linha, agora sim a gente vai desenhar nossa tabela, né? Bem, primeiramente vamos criar nossa tabela aqui no HTML, então Table, pressionando a tecla Tab, já temos a nossa tabela, e aí vamos ter aqui o TR, a nossa linha, e aí eu vou ter duas colunas, vai ser o nome, e a outra coluna vai ser o sobrenome. Ok, então temos a primeira linha, os títulos. Agora eu vou ter aqui mais uma linha e aqui eu vou colocar o TD. Então TD, pressiono a tecla Tab, vou colocar aqui fulano e Matias. Ok, vamos criar mais outra linha aqui, TR, TD eu vou colocar aqui Pedro e sobrenome Lucas, TD, espaço, pressiono a tecla Tab, Lucas. E mais uma linha, TR, TD, vamos colocar aqui Rafael e sobrenome Cicrano. Então, lembrando que eu vou digitando aqui, já que o Visual Studio Code ele vai completando, eu vou digitando aqui sem a tag, pressionando a tecla Tab, ele já completa para a gente. Pois bem, aqui nós temos a nossa tabela em HTML e agora vamos estilizar via CSS. Perfeito? Então aqui nós temos alguns estilos que a gente pode trabalhar. Alguns deles são de propriedades que nós já vimos em vídeos anteriores. Então a gente vai apenas revisar um pouco do que a gente viu em vídeos anteriores. Então primeiramente vamos criar nossa tag aqui style, pressiona a tecla Tab, ele já gera aqui a tag. E aí beleza, primeira coisa, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer aqui é, vou até colocar aqui na nossa tabela, para toda a tabela, né? A gente pode definir aqui um widget para a nossa tabela, perfeito? Então posso vir aqui então, o widget e a largura, né? Nós vimos anteriormente, em outros momentos, 100%. Então veja que só essa alteração aqui, ela já dá uma paginada diferente na tabela, não é verdade? Porque antes ele ficava ali bem, digamos, bem com uma legibilidade meio comprometida, né? Então, quando você coloca então que a largura é 100%, ele vai estar ocupando toda a largura da tua página. Então é aquela questão, você vai aumentando, diminuindo, ele vai estar correspondendo aqui nesse caso. Perfeito? Aí você pode também colocar aqui um border if collapse. Você pode definir aqui o collapse nesse caso aqui também. Ele fica com um ajuste mais interessante nesse caso aqui também, tá certo? É outra alteração que você pode fazer. Além disso, uma alteração também que você pode ter, você pode colocar aqui ao table, não só ao table, mas também ao th e ao td. Então você quer aplicar essa alteração que eu vou mostrar para você, não só na tabela, mas no th e no td também, que é uma alteração bem simples, é uma alteração de borda, né? Então a borda, você quer colocar uma borda de 1 pixel e uma borda sólida, tá certo? E aí veja que com isso então ele já gera aqui uma borda para você com essas configurações, tá certo? Então se eu poderia simplesmente parar a aula nesse momento, né? Porque essa configuração ela já dá uma cara realmente de uma tabela, né? Nós simplesmente colocamos o widget 100%. Ele ocupou toda a parte da tela aqui, a largura da tela. À medida que eu vou aumentando, diminuindo, perfeito. Coloquei um border collapse aqui para ele
ficar com um ajuste visual mais interessante, e eu coloquei uma borda aqui de 1 pixel, né? Se você alterasse aqui 3 pixels, 2 pixels aqui, veja que ele ficaria dessa forma aqui também, tá certo? Então só isso aqui já dá um up bem legal para a tua tabela, tá certo? Mas aí eu vou apresentar para vocês outras possibilidades também. Aproveito e já comento aqui para vocês algumas possibilidades que talvez até você pode ver um código aí, quem sabe numa prova, e aí você pelo menos já sabe porque você acabou praticando em algum momento aqui do curso, né? Então vou fazer o seguinte, vou deixar aqui a estilização da tabela ativo, porém aqui essa segunda estilização eu vou comentar, então vou utilizar um Ctrl ponto e vírgula, é bom que você não perde aí. E aí eu vou colocar agora aqui algumas configurações e vou explicando para você. Então no meu TR, vou colocar aqui o hover. O hover, lembra lá do hover? A gente viu dele sobre na aula de links, né? Então o hover é o comportamento de você passar o mouse sobre um determinado item, né? Nesse caso aqui é sobre a linha, então quando isso acontecer, quando você passar o mouse sobre ele, eu vou colocar aqui um background, if in color, eu vou definir aqui o dark gray. Perfeito? Então olha só, quando eu passar o mouse aqui sobre alguma linha da minha tabela, né, seja aqui o título ou os registros aqui, veja que ele vai ficar na cor cinza, tá certo? Isso aqui é algo bem legal, né? Então isso mostra, às vezes, quando você tivesse ali muitos registros, né, pelo menos você ficava ciente ali para saber qual era o registro, né, qual era a linha que você estava utilizando, né? Quando você coloca aqui nesse caso um background color no comportamento hover, né? Ou seja, quando o cursor do mouse passar por uma determinada linha nesse caso, tá certo? Então é interessante você manter isso aqui. Você pode até alterar, se você quiser, a cor do background, né, para uma outra cor. Outro exemplo também que eu vou utilizar, um TR, o NTH if child, que seria para, ele vai até dar aqui o descritivo, né, para a gente capturar alguns filhos, né? Aí nós temos aí como capturar filhos pares e ímpares. Nesse caso eu quero recuperar os filhos pares, eu vou utilizar o even nesse caso aqui. E aí para ele recuperar eu vou simplesmente utilizar aqui um background if in color, e eu vou utilizar aqui corn silk. Beleza? Olha só o legal, né? A gente acabou deixando aqui agora a nossa tabela com cores, digamos que as cores ali zebrada, uma tabela zebrada, né? Nos registros aqui pares ele vai ter uma cor específica aqui, o registro ímpar ele vai ter cor diferente, né? Isso aí é interessante também para você dar um comportamento dinâmico mais interessante aí para a tua tabela também, tá certo? Mais uma vez, uma única linha de código, né? Nós conseguimos realizar aqui esse exemplo aqui nesse caso, né? Fazer essa estilização. A gente vai aplicar então ao nosso TD. Ao nosso TD eu vou colocar aqui um height altura de 30 pixels, beleza? Eu vou aplicar também um padding de 6 pixels para a gente já ter um comportamento mais interessante, né? E por último, vou ter um vertical if align. Eu vou aplicar aqui o middle para ficar centralizado aqui no meio, né? Isso, o alinhamento vertical, tá certo? Então aqui a respeito aqui do nosso TD, os registros, digamos que eles estão com uma boa estilização, tá certo? E agora vamos estilizar aqui também o nosso TH. Então TH, título, a gente vai ter um text if align. Vamos alinhar ao centro, center, perfeito. Vamos colocar aqui também um background if in color. Vou colocar aqui cor de background 04 a 6D. Podemos colocar essa cor aqui. Você pode alterar também essa cor se você quiser. Vou colocar aqui agora a cor white. Vamos alterar aqui também o rate, 30 pixels.
eu vou colocar aqui um padding top, padding if top, 6 pixels e um padding if bottom de 6 pixels também. Perfeito? A gente pode até diminuir aqui um pouco o rate e aí ficaria dessa forma aqui. Tá certo, pessoal? Então, assim, é um exemplo de estilização aqui que a gente apresenta aqui. Então, o que que nós fizemos aqui? A gente tinha a borda, né? Eu posso até deixar aqui a borda também. Vamos ver como é que ficaria com a borda. Aí ficaria dessa forma aqui. Tá certo? Você pode manter nesse caso aí a borda. E aí, nesse caso, a gente tem aqui então a borda. Mostrei a você também como selecionar aqui os elementos aqui do hover, né, com dark gray. Nós já aplicamos aqui os filhos aos filhos aqui pares, ele vai mudar as cores zebrada, né? Então temos uma tabela zebrada também. E aí fizemos algumas alterações aqui diretamente no TD, altura, o pad, o vertical align middle, e aplicamos também aos títulos aqui o teste align, o background color, altura e o padding top e padding bottom também, tá certo? Então, o objetivo aqui não é que a gente criar uma tabela, estilizar completamente, não, é apenas mostrar para vocês algumas propriedades CSS de modo que você possa conseguir estilizá-la, né, e saber as principais propriedades CSS de uma tabela, de uma linha, de que você pode aplicar também nos teus registros e também nas tuas colunas.